Por que amar a igreja? Eu quero começar uma série de mensagens, sempre nos cultos de ceia, sempre nas nossas celebrações da comunhão, da ceia do Senhor, sobre esse tema, igreja. O que é igreja? Será que a gente tem bem claro, bem nítido o que é a igreja? Por que a gente precisa de igreja? Nesses tempos em que nós somos convidados a viver uma vida cada vez mais individualista, ensimesmada, voltada para o nosso umbigo e para as telas da internet, do celular, do tablet, do computador, da TV. Parece que a gente é autossuficiente com a internet, com o Google, com o chat GPT, com a inteligência artificial. Será que a gente ainda precisa de igreja? Vocês concordam que essa é uma pergunta relevante, importante? Como e por que fazer parte da igreja? Como é que a gente se torna parte da igreja? É só vir frequentar e você já é membro da igreja? E o que isso significa? Será que tem outras condições, outros requisitos? Mas, sobretudo, por que amar a igreja? Esse é o meu tema hoje de manhã. E nesse tempo tão louco que nós vivemos, ao ouvir essa frase aí, por que amar a igreja? Você fica se perguntando, então, mas pastor, que diferença a igreja faz? Por que eu vou amar algo que eu sou convidado a pensar cada vez mais que é irrelevante? Para muita gente a igreja é irrelevante. Não faz diferença se você é um cristão nominal, que diz, que afirma crer nos fatos do cristianismo. Você sabe até o credo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus, creio no Espírito Santo. Mas se você continuar nessas afirmações que resumem a fé cristã, chamada de credo dos apóstolos, você chega nesse artigo, nessa afirmação, creio na igreja, na santa igreja cristã. Mas você é tentado, assim como nós pastores, pasmem os senhores e as senhoras, nós pastores somos tentados a achar que o nosso trabalho é irrelevante. Que diferença faz a igreja? Eu diria que a igreja faz muita diferença. Aliás, a igreja de Cristo faz toda a diferença e não é de hoje. A igreja tem um papel, veja, irmãos, não vou nem entrar diretamente no aspecto espiritual, se eu posso separar o que é espiritual do que não é espiritual, porque não é bom fazer essa separação, mas se eu deixar o aspecto, a abordagem, o conteúdo espiritual um pouco de lado, eu diria que a igreja faz toda, e tem feito toda a diferença, porque a igreja de Cristo tem um papel, adolescente, civilizatório. A igreja de Cristo manteve a civilização, sobretudo na Idade Média. A igreja, por meio dos mosteiros, por meio dos seus teólogos, a igreja manteve o saber da antiguidade, os clássicos greco-romanos. Você estuda isso em história, não estudaram isso aqui em história? Se não fosse a igreja, a gente tinha perdido a herança da antiguidade. É por causa da igreja de Cristo que existem hoje universidades, sabia disso? A igreja tem um papel muito importante, a igreja sempre abriu espaço para a ciência, embora a ciência não abra espaço para a fé, para a igreja. Orfanatos, instituições de longa permanência para idosos, que antigamente era chamado de asilos, isso é invenção da igreja cristã, vocês sabiam disso? Hospitais públicos. Essa coisa que parece tão simples para nós, está na Constituição, nós temos direito à saúde, aos cuidados básicos da saúde. É por isso que existe nesse país o SUS, na Inglaterra tem um tipo de SUS, o Canadá tem um tipo de SUS. A ideia assim, de um hospital público, a pessoa chega lá, não precisa pagar
para ser atendida, porque ela é sustentada pela coletividade, pela sociedade, pelos impostos. Isso é uma invenção da igreja cristã e do cristianismo. Nós temos advogados aqui, o direito internacional, pastor Sabiá. Foi um padre. Né? A ideia revolucionária dos direitos humanos. Isso é da Bíblia. Isso é do cristianismo. Isso é da igreja cristã. Isso não é de um partido político. Isso não é de uma ideologia. A ideia de que todos fomos criados por Deus, iguais nessa criação e na nossa condição humana, isso tudo é igreja. Tudo isso vem da Bíblia, tudo isso vem da prática do Evangelho, poderoso e transformador, que nos humaniza, porque nos torna pessoas de fato e de verdade. A luta contra a escravidão. E eu ficaria aqui muito tempo citando a importância da fé cristã, do cristianismo, da igreja cristã, primeiro católica, depois protestante, a igreja ortodoxa, porque a igreja de Cristo é maior do que a igreja católica, apostólica, romana, a igreja de Cristo é maior do que a igreja protestante, evangélica, a igreja de Cristo é maior do que a igreja ortodoxa, a igreja de Cristo é o somatório dessa gente de todas as línguas, tribos, povos e raças que um dia estarão diante do trono do Cordeiro, para sempre. A igreja faz muita diferença também na descrição. Me permitam uma frase aqui que pode parecer assim rebuscada, mas me permitam, não se assustem. A igreja é muito importante na descrição e na manutenção de uma antropologia. O que é isso, pastor? Facilita as coisas para mim. A igreja nos ajuda com o Evangelho, com as Escrituras, a entender o que é ser gente. Antropologia é o estudo do ser humano. O que é ser gente? O que é ser homem? O que é ser mulher? Sem a igreja, sem o Evangelho, a gente perde a nossa humanidade. Essa é a verdade. A igreja nos ajuda a definir o que é família. A igreja nos ajuda a definir o que é moralidade sexual. A igreja nos ajuda a definir o que é justiça social. Isso tudo é igreja de Cristo. E alguém pode dizer que a igreja não faz diferença? Não, irmãos e irmãs, a igreja faz toda a diferença. E eu espero que no seu coração e talvez na sua boca você diga amém. A igreja faz diferença. Mas antes da igreja fazer diferença na sociedade, nesse etos, nesse ambiente social tão confuso, a igreja precisa fazer diferença na nossa vida pessoal. E aí eu trago a questão, o debate, a ponderação, a reflexão para perto da gente. Que diferença a sua igreja faz na sua vida? Porque se você disser que a sua igreja local, a comunidade de Jesus aqui, em Piraporinha, Diadema, no ABC. Se a sua igreja local não faz diferença para você, alguma coisa precisa ser repensada. E é claro que nós pastores pensamos logo assim, então precisamos repensar o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa liturgia, o nosso jeito de se reunir, a nossa fé, porque a gente se tornou irrelevante para as pessoas. Mas talvez a pergunta seja ainda mais profunda. A pergunta seja assim, será que eu é que tenho tornado a minha igreja irrelevante para mim? Noutras palavras, a igreja faz diferença porque a igreja de Jesus nos ensina a ser gente. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou gente, porque eu aprendi a ser gente na igreja de Jesus. Muito embora eu tenha sofrido bullying religioso, já contei, né? Terça-feira, culto de doutrina na minha infância. Quinta-feira, culto público. Domingo a gente acordava às 7 horas, 8 horas já estava indo para a igreja, a escola dominical, ensaio do conjunto da mocidade. Chegava em casa 1h da tarde, comia rapidinho. 3 horas a gente ia para uma praça, fazia um ar livre. Microfone ligado no amplificador, assim, de guitarra, o microfone, a gente abria o inário, a gente pregava o evangelho, chegava em casa, tomava um banho rápido, e na hora dos trapalhões... Lembra, Júlio?
Na hora dos trapalhões. Lembra da introdução do louvor? Aí até o seu Israel lembrou. Ó. Muito bem, seu Israel. Aí tinha que correr para ir para a igreja de novo. Eu ia assim, me arrastando a asa. Assim. Né? Você também, né? Confessando pecado aí, né? Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, né? E aí terminava o culto 9h, 9h30. Quase todo o culto de domingo eu dormia. Dormia, porque já tinha a igreja aberta durante a semana. Eu já estava cansado. E aí só não dormia quando era sobre a volta de Jesus. Aí eu morria de medo, me convertia de novo. Eu falei de terça, quinta e domingo, né? Calma, quarta-feira tinha ensaio do coral. Minha mãe levava a gente. Sexta-feira tinha reunião de oração das mulheres na casa da irmã Erondina. Minha mãe me levava. Até que eu gostava porque tinha umas brevidades. Sabe o que é brevidade, né? Aí sábado era dia de folga, né? Não. Culto da mocidade, visitar a congregação, ponto de pregação. Quem lembra que ponto de pregação? Era assim. Aí segunda-feira era o dia off, né? Na minha rua tinha uma igrejinha assim de madeira, uma capela da igreja metodista wesleyana. Mamãe falava, vamos lá cooperar, ajudar os irmãos lá. Todo dia. Isso foi bullying religioso. Mas o impacto foi tão grande que eu sou pastor há 22 anos e tenho um ministério itinerante há mais de 30 anos. Fez tão mal que eu estou aqui, né? Aí você pode olhar para esse cenário que eu descrevi e falar assim, mas a igreja que eu vejo nas redes sociais, a igreja que eu vejo na mídia, a igreja que eu vejo na televisão, a igreja que eu vejo na arena pública é muito diferente dessa igreja que você está citando, que você está descrevendo. Então eu queria te dizer o seguinte, eu sei que você olha para a igreja que está na mídia, a igreja midiática, como diz um amigo meu, a igreja dos midianitas, né? Midiática. Não tem o que fazer, fica inventando esses trocadilhos, né? E você fala assim, isso não tem nada a ver com a Escritura, com a Bíblia, com Jesus, com os Evangelhos. Isso não me assusta, sabe por quê? Você já viu nota de R$1 falsa, de R$2? De R$5? Você já pegou, puxa, peguei uma nota de R$5 falsa. Por que ninguém faz uma nota de R$5, falsifica R$5? Por quê? Porque não vai nem pagar a cópia, o xerox colorido. Você só falsifica algo que tem valor. Se você pegar uma nota de R$100 falsa, é porque ainda existe notas de R$100, e R$100 ainda dá para a gente fazer alguma coisa. Pouca coisa, mas ainda dá para fazer. Né? O fato, esse é o conceito que subjaz a minha afirmação aqui. Ó. O fato de existir uma falsificação de alguma coisa só quer dizer que existe essa coisa verdadeira. Você concorda comigo? Já viu nota de R$2 falso? Não, o pessoal quer falsificar R$100, $100, né, Marcelo? Por quê? Porque existe a coisa real. E nessas meditações aqui ao longo dos próximos meses, sempre na ceia do Senhor, sempre nos preparando para comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus, eu quero pensar com vocês sobre o que é a igreja, a diferença que a igreja faz e por que amá-la, a partir de textos que aparentemente não são textos sobre a igreja. Não são textos que aparece a palavra igreja. E, por exemplo, o texto de hoje, que eu quero ler com vocês, está em Lucas. Vai projetar aqui, não precisa abrir a sua Bíblia. Se você quiser abrir, deixa aberta, mas está na tela. Vou até ler ali, que é mais fácil para mim. Certo dia, quando ele ensinava, ele quem? Jesus. Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrá-lo na casa,
entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, eu gosto desse advérbio, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã, irmãos. Esse texto define igreja para mim. Um texto que eu preguei em agosto do ano passado, naquela série Jesus, o Surpreendente, como Jesus nos surpreende. Só que lá eu fiz uma outra abordagem. Mas ao reler esse texto nos últimos dias, eu me dei conta que ele expressa, que ele contorna, que ele desenha para nós um conceito de igreja muito rico. Vejam, igreja é uma comunidade, palavra importante, reunida em torno de quem? De Jesus, não é do pastor, é de Jesus. Ainda bem que não é em torno da minha pessoa, não é, Celso? É uma comunidade reunida em torno de Jesus. Para quê? Para ser perdoada, para ser curada por Ele. E aí os pastores, até teólogos aqui, professores de teologia presentes, meus amigos, podem dizer: mano, mas está faltando aqui, para ser capacitada e enviada pelo Espírito Santo para a missão. Sim, mas no escopo desse texto eu não vou falar dessa capacitação e desse envio, a gente pode falar a partir de outros textos. Então é uma comunidade reunida em torno de Jesus para ser perdoada e curada por Ele. É isso que o texto diz. Se você ficar só com uma frase dessa manhã, dessa mensagem, fique com essa. A igreja é uma comunidade reunida em torno de Jesus para ser perdoada e curada por Ele. Em outras palavras, a gente se reúne porque nós precisamos ser salvos e porque nós fomos salvos. Tem gente aqui que já foi salva. E tem gente aqui que precisa ser salva. E tem gente aqui que está sendo salva. A igreja é a comunidade da salvação. É a comunidade do perdão e da cura. Porque salvação é perdão e cura. Se você caminha conosco, se você é membro dessa igreja, mas você ainda não experimentou o perdão de Deus e ainda não se sente curado por Deus, você precisa parar e pensar: será que eu faço parte mesmo da comunidade de Jesus? Da comunidade que se reúne em torno de Jesus? Se você está aqui e não experimenta esse perdão e essa transformação do ser, você está aqui há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, e ainda não experimenta essa certeza de salvação e de perdão. E se a sua vida ainda não foi transformada, você precisa parar e pensar: o que há de errado comigo? Perdão e mudança de vida. Minha vida era de um jeito, e quando eu me tornei parte dessa comunidade que se reúne em torno de Jesus para ser perdoado e curada por Ele, minha vida mudou. Perdão e redenção da história. Então fica com essa afirmação: igreja, juntos, pode ser no negrito ali, igreja é uma comunidade
reunida em torno de Jesus, para ser perdoada e curada por Ele. Amém? Nós não estamos aqui domingo após domingo, semanas após semanas, meses e anos após anos, décadas após décadas, porque esse ano nós celebramos 22 anos de caminhada, reunidos em torno de uma denominação. Nós não estamos aqui reunidos em torno de uma doutrina teológica, e muito menos em torno de uma ideologia política. Se você quiser reunir-se em torno dessas coisas, você precisa ir para um outro lugar, e eu também. Porque a nossa reunião é em torno de Jesus de Nazaré. É Ele que possibilita essa reunião. É Ele que convoca essa reunião. É Ele que abençoa essa reunião. É Ele que faz o nosso irmão erguer a voz e glorificá-lo como fez nessa manhã. É Ele que mareja os seus olhos. É Ele que muda a sua tristeza em alegria, conforme cantamos. Porque a nossa reunião, a nossa comunhão e comunidade é em torno do Cristo ressurreto de Deus. Fique com isso. Fotografe, grave. Eu vou mandar para você durante a semana também, né? Mas como é que o texto, então, a partir desse conceito, descreve essa coisa linda, maravilhosa, chamada Igreja de Jesus? Primeiro, verso 17, o texto começa dizendo que certa vez, quando ele ensinava, sempre que Jesus reunia os seus discípulos, sempre que Jesus aglutinava, atraía, porque a Bíblia diz que quando ele fosse erguido a todos, ele atrairia para si. Quando ele atraía as pessoas, uma coisa essencial no ministério de Jesus era o seu ensino. E eu não estou falando isso, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, porque eu sou professor de formação, porque eu sou educador. Não, é porque Jesus era o mestre, ele era o rabi. E ele veio para nos ensinar. Ensinar o quê? O que nós aprendemos com Jesus? O que você aprende com Jesus aqui? Você aprende com Jesus aqui não é como fazer negócios. Você aprende com Jesus aqui não é como ter uma vida, vamos dizer, como perder peso. Eu estou precisando de Jesus. Não é? Você não aprende aqui como que você faz network para ganhar dinheiro. Essas coisas estão disponíveis na internet. Essas coisas estão numa seção na livraria chamada Autoajuda. O que a gente aprende aqui com Jesus é a verdade transformadora do Evangelho da graça. O que a gente aprende com Jesus aqui é ser gente como Ele, seguindo os seus passos. Tem um livro antigo, dos anos 70, Em Seus Passos, do Sheldon. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Muitos aqui devem ter lido, foi um best-seller, né? Esse livro foi criticado, é muito simplista, muito simplório, mas ele traz consigo uma imagem bonita. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. Jesus vai para cá, então eu vou para cá. Jesus vai para cá, então eu vou para cá. Jesus dá um passo atrás, eu dou um passo atrás. Jesus avança. Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus sente? Como é que Jesus faz? Como é que Jesus é? A gente aprende a ser gente como Ele, seguindo. A gente aprende a viver a vida do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é o lugar onde Deus é reconhecido como Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós, dentro de vocês. Onde é que Deus é reconhecido como Deus? Aí Ele reina. Por que a gente ora na oração que o Senhor nos ensinou, dizendo, venha o teu reino e seja feita a sua vontade? Porque há muitos lugares / corações, em que Deus não é reconhecido como Deus. Você conhece esses lugares / corações? Vocês conhecem? Claro, todos nós conhecemos, é só olhar para o nosso entorno. Mas é preciso praticar o que ouvimos.
No final daquilo que é chamado de Sermão do Monte, o nosso Senhor diz: se você ouve o meu ensino, porque essa comunidade que se reúne em torno de Jesus é uma comunidade de ensino e de aprendizagem. Se você ouve o meu ensino e não pratica isso, você está construindo uma casa na areia. Nós pregamos sobre isso, refletimos sobre isso recentemente. Sabe, o meu primeiro emprego foi ser professor de violão. Vou contar a minha história para vocês aqui. Eu tinha 15 anos, já tocava violão, compunha. Comecei a estudar um pouco de teoria musical, de harmonia, e falei, preciso ganhar um dinheirinho. Aí eu fui para um supermercado, e aí não foi meu emprego, né? Todo sábado eu ia lá e ficava na boca do caixa, sabe, no check-out, assim. E aí ficava ali embrulhando. Mas eu achava aquilo um tédio, das 8 da manhã até as 8 da noite, para ganhar uma mixaria, que eu comprava um pacote de fandango, uma caixa de bombom, e comprava o jornal no outro dia e acabou o dinheiro. Eu falei, não, eu preciso de um trabalho, dignidade. Serei professor de violão. Entendeu? Preparei, fiz minha metodologia, rodei no mimeógrafo. Lembra disso? Aquele cheiro de álcool, o dedo tudo roxo. Preparei lá o meu curso prático de violão e guitarra por Gerson Borges. Né? Hoje eu teria um canal no YouTube. E aí eu preparava as aulas, e aí eu preparava com maior alegria. Olha, vamos começar aqui, mão esquerda, mão direita, anatomia do violão, primeiros acordes, vocabulário de acordes, teoria musical básica. E eu caprichava na aula. Chegava na outra aula, eu dava os exercícios, aí vinha um pecador lá, sentava, falava, toca aí o exercício número 1. Ah, eu não tive tempo para praticar. Cara, me dava uma raiva, uma frustração. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Quando você prepara a aula, né? E ainda tinha outra coisa, o professor Ricardo, nosso maestro. Era um tipo, não sei se era cruzeiro real, cruzeiro novo, não era real ainda, né? Vamos dizer que era 20 dinheiros. E era pago sempre na quarta aula. Aí o pecador faltava que aula? Exatamente, Marcelo. No dia do pagamento, o vascaíno faltava. Assim. Aí a minha carreira de professor de violão durou pouco tempo. Eu lembro que uma vez eu fui dar aula numa igreja metodista, e aí só se inscreveram senhoras, 60 plus. Muito queridas, simpáticas, me beijavam, traziam um bolo, tudo mais. Mas não estudava nada, não praticava. Minhas tias do violão. Assim, né? Teve uma lá que ela era tão devagar, que um dia assim eu fiz uma coisa que depois eu me arrependi. Precisei fazer terapia para lidar com isso. Né? Não. Eu falei assim, senhora, eu vou ser franco com a senhora. A senhora não tem o mínimo jeito para violão. Ela falou assim, meu filho, podia ser meu neto, meu filho, muito obrigado pela sua sinceridade. Será que Jesus de vez em quando não tem que falar assim para a gente? Escuta, você não tem o mínimo jeito para ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque você não faz, você escuta, mas você não pratica. Você tem que pegar o violão e tocar lá. Quando olhei a terra dentro, qual fogueira. Pastor cantando, eu estou ilustrando meu ponto, calma. Né? A igreja é uma comunidade de ensino e aprendizagem. A pedagogia, os grandes teóricos da pedagogia, da didática, dizem que só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Entendeu? Você ouve aqui, pastor Sabiá pregando, pastor Silas, nossos presbíteros. A gente se esforça, você ouve e fala, aleluias. Põe até 3 S no final, né? E não faz nada com isso, a sua vida não muda. Simples assim, triste assim. Não tem que ficar dando glória a Deus e aleluias. No meio do sermão, você tem que ir para casa e praticar. Diga amém, em nome de Jesus. Pode dar aleluia e glória a Deus, mas vocês entenderam, né? Primeira coisa. A segunda coisa muito importante, o texto diz que estavam ali fariseus e mestres da lei. Olha,
A comunidade básica de Jesus eram os 12. Ali era tão diverso. Tinha pescador, tinha publicano, tinha uns ilustres desconhecidos. Bartolomeu. Eu vou dar um prêmio para quem falar alguma coisa sobre o discípulo de Jesus chamado Bartolomeu. Vamos lá, o primeiro irmão. Teve gente assim, como Bartolomeu. O que ficou? Não sei nada de Bartolomeu. A gente só conhece Pedro, Tiago e João no barquinho. E ainda conhece por causa da música da Apex, senão nem isso saberia, né? Judas Tadeu. Tinha um lá, gente, que hoje ele seria assim um revolucionário desses que, sabe, que quer mudar o mundo mesmo e vamos nessa e vamos quebrar tudo. Ele era um zelote, ele queria fazer guerra contra os romanos. E todo mundo dentro dessa primeira comunidade de Jesus. A igreja é formada por todo tipo de gente. A palavra diversidade está na moda hoje, saiu errado aí, perdão. Mas a igreja, desde o início, desde os seus primórdios, reunia gente diversa, gente diferente. Se você quiser gente parecida com você, assim, socialmente, vai para um clube. Não quero ser rude. Vocês estão me entendendo, né? Se você quiser gente que pense ideologicamente, politicamente, igualzinho a você, vai para um partido político. Ou de esquerda ou de direita. Mas se você quiser gente, se você quiser conviver com irmãos e irmãs pelos quais Jesus morreu, em quem o Espírito Santo habita, então a igreja é o teu lugar. Lugar da diversidade, você discorda. Sabiá, na quarta-feira, nos abençoou demais aqui, dizendo, eu sou pentecostal. Olha aí. Né? Aí o pastor Silas falou, eu tenho uma formação tradicional. Ô, glória também. Né? Porque o que nos une não é a nossa interpretação da doutrina do Espírito Santo. O que nos une é a cruz de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Nos anos 60 e 70, as igrejas se dividiam. Você ia para uma igreja batista, eu era da Assembleia de Deus na minha infância, e aí na adolescência comecei a frequentar igrejas tradicionais, comecei a tocar igreja congregacional, metodista, presbiteriana, batista, e às vezes tinha igreja que você levantava a mão, assim o diácono falava, pois não, o que o irmão deseja? E tinha outra igreja que parecia que você estava sentado do lado de um milho de pipoca. Porque o cara pulava tanto que você falava assim, epa, peraí, tá, o que é? Popcorn Man? O homem pipoca? Então, e as igrejas se dividiam. O Guilherme Kerr, quando o Vencedores por Cristo começou a viajar pelo Brasil, ele falava que quando você falava, olha, não, essa canção tem a palavra Espírito Santo, não pode cantar porque nós não somos pentecostais. Você acredita? Mas Paulo dá um brado. Ele diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Judeu e grego, etnia. Etnia, que antigamente a gente falava de raça, né? Origem étnica. Escravo e livre, homem livre e escravo. Condição social. Homem e mulher, gênero. Não, para Cristo Jesus nós somos todos um. E a igreja é esse lugar onde a gente pode ser quem a gente é, se o que a gente é ser semelhante com a Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso brota desse texto. Mas tem mais coisa, eu quero correr um pouquinho. Então é um lugar de ensino e aprendizagem. É um lugar de gente diferente, mas também é um lugar de solidariedade e empatia. Vieram alguns homens, eu vou repetir o texto, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca. Imagina a gente estar reunido aqui, vamos dizer que tinha um buraco aqui, e aí desce aqui uma maca com um paralítico no meio do culto. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo, é uma comunidade de carregadores de paralíticos.
Ou carregamos ou somos carregados muitas vezes. Quais são as suas paralisias? O que é que te paralisa? A depressão te paralisa? A ansiedade te paralisa? O medo da vida te paralisa? O ceticismo, a falta de fé? A crise conjugal? A sua dificuldade financeira? Os preconceitos que a gente traz lá do mundão? O Senhor diz através de Isaías, no capítulo 41, verso 6, da sua belíssima profecia, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ano passado começaram a chamar o Bruno Henrique do Flamengo. Posso ouvir um uhul aí? Frase de caminhão, a inveja é a arma dos incompetentes. Começaram a chamar o Bruno Henrique, Marcelão, de esforça-te. Aí teve uma piada, aí eu vi no Sport TV da vida lá, ele falou assim, falaram que agora o seu apelido não é mais BH, é esforça-te, por que isso? Ele falou, poxa, sabe o que é? Meu avô é pastor. E aí, outro dia eu estava abatido, e meu avô falou, filho, eu estou orando por você, esforça-te. Mas eu me machuquei. Não, Deus é contigo, meu neto, esforça-te. Mas eu acho que eu vou perder minha vaga lá no Flamengo. Não, continua crendo, você tem talento que Deus deu, esforça-te. Pastor pentecostal, né, o avô dele, né? Aí foi para o vestiário antes do jogo, talvez contra esse timinho aí verde que vocês conhecem, né? Aí o Bruno Henrique lá, todo mundo assim meio desanimado, porque vinha de uma série de derrotas. Aí o Bruno Henrique falou assim, olha, dá licença, eu queria falar uma coisa para vocês, esforça-te. Aí todo mundo começaram a rir do Bruno Henrique. Não tinha um contexto, né? Na versão de Almeida Revista e corrigida, né? Aí ele explicou, não, porque meu avô me aconselhou. Quando a gente está abatido, a gente precisa de alguém que chega perto da gente e fala assim, olha, esforça-te, o Senhor é contigo. E a gente só tem isso na igreja de Jesus. Não é que não seja bom trilhar a jornada da fé sozinho. É impossível, irmãos. É impossível ser cristão sozinho. Você sabia disso? É impossível. Como diz o Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser cristão, parafraseando, sozinho. Um cordão de 3 cordas. A gente usa esse texto de Eclesiastes 4:12 para casamentos, mas eu penso na dinâmica da vida cristã. Eu e Eduardo, 2 cordas, e o Senhor entre nós, a 3ª corda. A gente é mais forte, Edu. O que mais que esse texto aponta? A igreja é um lugar de perdão. Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Tem gente que vem para um culto e volta para casa se sentindo culpado. Erro do pregador. A pregação do Evangelho não é para colocar culpa sobre os nossos ombros, mas é para retirar o peso da culpa pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Igreja de verdade não é um ambiente onde nós nos sentimos culpados, mas um lugar onde nós nos vemos livres da nossa culpa. Sempre que nós pregamos sobre santidade e sexual, por exemplo, não é para você sair daqui culpado, é para você sair daqui perdoado e dizendo, eu vou viver diferente, porque a minha vida sexual importa sim, o meu corpo é templo do Espírito Santo sim. Porque a igreja é lugar de perdão. Quando nós falamos sobre você não ficar carregando mágoa e ressentimento do passado, não é para você sair daqui dizendo eu não consigo perdoar, mas é para você soltar isso, solta isso, porque quando você perdoa, você está fazendo um grande benefício, não para a pessoa a quem você vai perdoar, mas a você mesmo. A você mesmo. Como diz um amigo querido, ministramos juntos um dia desses, e eu cantei, ele pregou, eu fiquei muito honrado, quando eu desci, ele subiu, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregou um dos sermões sobre perdão mais belos que eu já ouvi na vida, e ele disse assim, ou você perdoa ou você morre. Eu não tenho a oratória, a homilética do Hernandes Dias Lopes, mas eu tenho o mesmo texto bíblico, ou você perdoa ou você morre.
Porque a igreja é a comunidade do perdão. E é primeiro um perdão vertical. Nós fomos perdoados pelo Senhor. E ao sermos perdoados pelo Senhor, sem mérito algum, sem merecimento, e a única coisa que nós fizemos foi nos arrepender. O arrependimento é essa condição para recebermos o perdão de Deus, esse perdão vertical. Assim que você recebe esse perdão vertical, você faz a cruz, porque você passa a perdoar horizontalmente também. Ah, pastor, eu perdoei, mas eu tenho dificuldade de conviver com aquele irmão ali, o Joed, que vai sorrir agora. Ok. Respeita ele, ora por ele. Você não tem que ficar tomando café com o Joed, porque, aliás, ele é uma pessoa bem mala. Né, Jô? Sublinhado, né, Jô? Não, você... Tem gente que idealiza que você vai ser amigo de todo mundo da igreja, que você vai conviver com todo mundo. Isso não é possível, irmão. Isso não é real. Isso não é real. Porque nós somos dois porcos de espinho numa noite de inverno, como diz a parábola de Schopenhauer. E o que porco espinho tem? Espinho. Mas numa noite de inverno, o que o porco espinho sente? Frio. E o que ele faz para resolver a sua hipotermia? Ele se aproxima do outro porco-espinho, mas o outro porco-espinho também é porco-espinho, e como porco-espinho ele também tem espinho. Eu acho que estou sendo redundante. Né? E aí ele se aproxima e se machuca, e se afasta e morre de frio. Se aproxima e se machuca, se afasta e vai morrendo de frio. Nessa dança patética eles acham uma distância. Ah, não, então a gente tem que conviver aqui. Ó, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Você é uma bênção na minha vida, eu sou uma bênção na sua vida. Mas eu sou um porco-espinho. E você também é um porco-espinho. Gente, que coisa mais fofa, né? A igreja é uma comunidade de porcos e espinhos. Né, pastorinho? Ouvi ali um porco-espinho se manifestando ali. Ó. Porcaria. Terminando. Mas duas coisas só. Eu já falei muito isso aqui e continuarei falando. A igreja é um lugar de consolo, mas também é um lugar de confronto. O paralítico foi consolado, não foi, irmãos? Foi consolado. Você é bem-vindo, foi acolhido, foi carregado, foi perdoado e foi curado. Mas os fariseus e mestres da lei foram confrontados. Aqui, o pecador arrependido é consolado e perdoado e salvo. Mas aqui, nessa comunidade que se reúne em torno de Jesus, o religioso moralista é confrontado. O religioso moralista que habita em mim. O religioso e moralista que habita em você. Nós precisamos da moralidade cristã, mas não do falso moralismo da religião. Precisamos de uma vida santa e não de uma vida moralista. Vocês percebem a diferença? A vida santa faz com que eu olhe para o meu coração o tempo todo e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. A vida moralista faz com que eu olhe para o pecado do outro e diz assim, olha, Deus vai pesar a mão sobre ele porque ele não está vivendo direito. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante e anda. Mas para que saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, tome a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Sabe, irmãos, eu já testemunhei muitos milagres de Deus aqui entre nós. Não apenas curas físicas. A gente pensa em milagre, a gente pensa muito na cura física, não é? Gente aqui que enfrentou o câncer, estava numa situação difícil e foi curado. Mas eu penso no grande milagre da cura da alma, sabe? De gente que chegou aqui com a alma e com o espírito assim murchando. Sabe?
e hoje está aqui com um sorriso na face. Às vezes eu estou pregando aqui, eu me distraio, porque eu olho aqui no meio da congregação, meus irmãos e minhas irmãs, e eu lembro assim, aquele casamento ali há alguns anos estava acabando, mas o Senhor, pela sua graça, restaurou essa família. Milagre, transformação. Vamos resumir? Mais do que um lugar, porque se a gente fala lugar, você fica pensando muito nessas paredes aqui. Eu gosto mais da palavra ambiente, porque ambiente tem a ver com a biologia, né? Com a dinâmica da vida, com o metabolismo. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Um ambiente. Por isso que a gente fala o meio ambiente. Todo ambiente é um lugar, mas nem todo lugar é um ambiente nesse sentido, né? Então, o que é essa comunidade da fé? Essa comunidade da fé em Jesus? Esse lugar, esse ambiente onde as pessoas se reúnem em torno de Jesus. É um ambiente de ensino e de aprendizagem do Evangelho. Você tem aprendido o que é o Evangelho aqui? É um ambiente de unidade na diversidade. Gente diferente, mas que se une em torno da cruz de Cristo. Um ambiente de solidariedade e empatia. Quando um chora aqui, outros choram junto, irmãos. Se eu contasse para vocês. Se eu contasse para vocês. Se eu contasse para vocês como essa igreja é solidária. Né? Eu não conto porque aí eu ia expor os casos em que essa solidariedade da graça e do reino de Deus, essa empatia se manifestou. Bendito seja o nome do Senhor. Um lugar de graça e perdão, mas também, sim, um lugar de consolo e de confronto, mas também um ambiente de milagre e de transformação. Eu falo tudo isso enquanto nos aproximamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Eu quero voltar para essa afirmação, para esse conceito. A igreja é uma comunidade. Essa palavra é importante. A gente tem que viver em comunhão. Ontem eu me reuni com um grupo chamado Terceira Comuna na casa do José Fábio, irmãos com mais de 60. E eu, como já estou me preparando, né? Falta 5 anos, mas eu já estou aqui me preparando. Nós tomamos um café, mas foi uma comilança, né, João? João, você comeu 3 fatias de bolo que eu vi, João. Verdade, foram 4. A gente abriu o coração um com o outro, né, Israel? A gente orou junto, a gente teve comunhão. Igreja precisa disso, dessa dimensão da comunidade. Não é uma reunião que você vem e vai embora. Venha para quarta-feira. Irmãos, eu estou pedindo a Deus que as reuniões de quarta-feira cresçam. Nós temos aprendido tanto. Depois a gente vai ali, tem uma mesa, e a gente come, toma um café, toma um chá. A gente partilha. Tem tempo para a gente perguntar como é que é o seu nome. Conheci o Cláudio aqui nas quartas-feiras, né, Claudemir? Tem sido tão bom. Aliás, quarta-feira eu vou falar daqui a pouco, nós vamos ter um amigo muito querido aqui, um homem de Deus. É uma comunidade reunida em torno de Jesus, para ser perdoada por Ele e para ser curada por Ele. E eu oro que nessa manhã você experimente esse perdão e essa cura.